dia dessa semana. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Não é um desperdício de tempo dizer que é sempre uma alegria e um temor, né? Assumir um púlpito, assumir um momento de entregar a palavra de Deus. Não, principalmente para aqueles que hoje estão estudando e tudo, não pense que depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos pregando, vai diminuir o frio na barriga. Não vai. Não pensem que vai ficar mais fácil. Não fica. Porque um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, ele demanda uma eterna humildade, um eterno temor, uma eterna devoção. E essa responsabilidade de entregar a palavra de Deus e entender que ela fala conosco, que ela entra de forma incisiva na nossa vida, traz uma percepção de uma responsabilidade, ao mesmo tempo de responsabilidade, um tremor diante daquilo que se está dizendo. Para a manhã de hoje, a minha reflexão foi a respeito da religião dos discípulos, né? E foi perceber, ao analisar a religião daqueles primeiros discípulos, de como eles começaram a entender o que era a vida cristã, que do mesmo jeito que era naquele momento, é hoje. Então, é no fim que eu acredito firmemente que nós estamos vivendo tempos do fim. É como no início. Nós estamos vivendo um momento de profunda reflexão e uma chegada de uma percepção de responsabilidade do que é ser igreja, viver como igreja e agir como igreja nesse mundo. Para isso eu vou convidar vocês a gente ler mais uma vez no livro de Atos, no capítulo 2, os versículos que vão do 42 ao 47. O Evangelho de Atos, por assim dizer. Ele sucede os 4 evangelhos e ele, basicamente, ele compõe uma espécie de evangelho, mas agora não com Jesus presente, mas ele dá continuidade após a ascensão de Jesus Cristo, como aqueles primeiros cristãos, aqueles apóstolos, viveriam e ensinariam a boa nova de que em Cristo todos nós fomos reconciliados com Deus. Esse é o significado do Evangelho. Enquanto o Evangelho estava sendo anunciado presencialmente em Cristo, em Atos, o Evangelho está sendo anunciado através da vida dos discípulos. E se tem uma coisa que não se encerrou, é o livro de Atos. O livro de Atos não tem um fim. O livro de Atos ele vai ter fim na chegada de Cristo. Nós estamos vivendo atos desses discípulos. Não significa que aquilo que nós estamos fazendo, vivendo e falando deva ser escrito e compor a Bíblia, não é isso. Mas é entender a nossa responsabilidade como cristãos de reproduzir e continuar vivendo aquilo que os discípulos falaram e fizeram. Diz assim, a partir do versículo 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam.
Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava àqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus. Esse texto ele é muito disputado. É um texto que é muito recorrido por diversos grupos com finalidades, às vezes, muito estranhas até à igreja. A gente, por exemplo, que usa esse texto com finalidade, com propósito de ideologia política, por exemplo. Eu não vou entrar nesse mérito agora, um momento desses, a gente pode até conversar sobre isso, para dissecar o texto e entender como ele não deve ser usado nesse sentido. Outras pessoas veem esse texto como uma ferramenta de multiplicação numérica da igreja, sem perceber que isso é uma consequência natural e não de um método. Não é uma metodologia que leva à multiplicação numérica de uma igreja. Esse texto ele fala de fundações, fundamentos, coisas fundamentais do que é ser igreja. E é nesse tópico que eu quero me manter bem restrito, aquilo que é fundamental. Quando ele coloca como essas pessoas se reuniam, aqueles primeiros discípulos se reuniam, ele vai citar 3 coisas que são a base, a fundação, a estrutura, os pilares daquilo que se torna a igreja. Não a igreja local, não a igreja física, não é a igreja institucional, mas como a igreja, corpo de comunhão de Cristo. Ele vai dizer a respeito de devoção à palavra de Deus e à doutrina dos apóstolos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele está citando comunhão fraterna e generosidade. Em terceiro, a perseverança na oração. São esses 3 pontos que vai fundar a religião dos discípulos. Devoção à palavra de Deus e à doutrina dos apóstolos. Comunhão fraterna e generosidade. Perseverança na oração. São sobre esses 3 pilares em que esse texto vai colocar que todas as outras coisas vão acontecer. E por que a gente fala sobre devoção à palavra de Deus e à doutrina dos apóstolos? Diz assim, logo no início, se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Veja bem, eles não apenas se reuniam para ler a Escritura. Eles não estavam ali para memorizar um texto. Eles não estavam ali para ouvir histórias que os apóstolos tinham para contar das suas experiências vividas. Ele está falando de dedicação. Eu vou, para todo mundo aqui que é pai, principalmente para quem é mãe, sabe o que é dedicar-se. Uma mãe se dedica ao filho. Não é verdade? E dedicar-se ao filho é encontrar com ele uma vez por semana e perguntar como ele vai? Se dedicar ao filho seria algo como... eu sei o nome dele completo. Comprei algumas roupinhas para ele. Ou eu fiz o almoço. Dedicar-se ao filho é somente isso? Ou dedicar-se é uma entrega de você ter uma contínua relação com aquele filho, de modo que, ao olhar para ele, você sabe qual é a necessidade dele. Às vezes ele nem disse. Você olha para ele e você vê, ele não está bem. E você fica preocupado, porque tem alguma coisa errada. Você sabe quando ele está alegre, se aquela alegria é legítima ou se aquela alegria tem coisa errada. Você olha para o filho e você diz, acho que ele está doente. Você não consegue passar seu dia tranquila se você souber que alguma coisa de errado está acontecendo com seu filho. Isso é dedicação.
Então, quando ele fala de dedicação à palavra de Deus, quando ele fala de dedicação à instrução que os apóstolos traziam, ele está falando, aquelas pessoas estavam querendo entender como a palavra de Deus podia fazer parte da sua vida. Eles queriam entender como é que as suas vidas poderiam ser realmente, de fato, mudadas. Como é que eles poderiam deixar, o que eles deveriam deixar de fazer, o que eles deveriam deixar de viver, com o que eles deveriam deixar de suportar, para que eles pudessem ser mais parecidos com Cristo. Eles queriam saber aquilo que eles precisavam incluir nas suas rotinas, aquilo que eles precisavam transformar dos seus hábitos, aquilo que eles precisavam se tornar como pessoas, para que a palavra de Deus e eles se tornassem uma única coisa. Essa percepção que eles tinham naquele momento era muito mais do que decorar 200 versículos. Era muito mais do que isso. Não significa que eles não deveriam memorizar os versículos. Não significa que eles não deveriam ouvir as histórias. Não. Só que elas não deviam e não podiam apenas ficar na superficialidade. Deveria se tornar um relacionamento. Tem uma frase de um livro que eu recomendo, quem tiver disponibilidade, tem um livro chamado A Imitação de Cristo. É um livro muito antigo, é medieval ele, por sinal, de Tomás de Kempis. Tomás de Kempis ele começa a tratar de temas de como ser um cristão na vida comum, na vida cotidiana. E ele fala sobre essa relação com a palavra de Deus, com a Escritura, que ele diz o seguinte: muitos desejam saber, mas poucos desejam viver conforme o que sabem. De forma muito mais popular, eu traduzi isso numa frase que de vez em quando eu uso, que a gente de vez em quando usa aqui, né? A palavra não é para o seu conhecimento, é para a sua transformação. Aquilo que você conhece da palavra de Deus não é uma coisa apenas para você repetir como papagaio, porque papagaio também fala, né? Se você ensinar o papagaio a recitar o Salmo 23, o Salmo 91, ele vai recitar. Eles são capazes. Os psitacídeos, eles têm essa capacidade de reproduzir sons. Inclusive até corvos também conseguem fazê-lo. Mas nós somos mais do que papagaios ou que corvos. Aquilo que a gente ouve ou que a gente lê na Escritura precisa se tornar algo que passa a fazer parte da nossa identidade. Isso é desafiador. É desafiador na medida em que a gente tem intenções que combatem com as nossas sensações. O que significa isso? Eu, como todo ser humano, tenho medos, tenho desejos, tenho ansiedades. Tudo isso está comum, tudo aquilo que é comum no ser humano é comum em mim. Então, muitas vezes eu sou confrontado com situações em que me demandam ter respostas que vão contra a palavra de Deus. E em todos esses momentos eu preciso não ser espontâneo e simplesmente reagir como alguém que está preso a uma condição, mas eu preciso ter uma intenção. Eu preciso fazer com que a palavra de Deus seja viva na minha vida, nem que seja necessário pagar um preço diante daquilo. Isso é difícil. Não é fácil. Você acha que ficou difícil para a gente e era fácil para eles? Vocês lembram o que aconteceu com esses primeiros discípulos quando eles foram perseguidos? Eles eram perseguidos, levados em cativeiros, mortos, cerrados pelo meio. Acontecia de crucificados. Não era fácil para eles. Então, eu não posso achar que é difícil para mim ter que, talvez, se levar uma repreensão, ter que tomar um prejuízo, ter que encarar
que viver a palavra de Deus significa não viver os meus próprios interesses. Esta era a dedicação. Assim que eles se dedicavam à Escritura e aos ensinos dos apóstolos. Não era para serem reprodutores intelectuais daquilo que eles tinham ouvido. Era necessário que aquela comunidade ela estivesse comprometida com a palavra naquilo que ela estudava e naquilo que ela praticava. Para isso, para que isso comece a existir hoje, como existia naquele momento, é necessário uma leitura bíblica constante, é necessário estudos em grupo e é necessário, principalmente, um discipulado profundo. Quando eu falo discipulado profundo, e isso é uma coisa difícil, porque, às vezes, até a tecnologia de igreja que foi apresentada hoje em dia coloca discipulado como se fossem 3 aulas, 5 encontros, 7 passos a se cumprir, e não é nada disso. Discipulado é comer 1 quilo de sal junto. É comprometer sua vida com alguém. É você caminhar com aquela pessoa. É você permitir que a pessoa veja os seus defeitos e ver como você lida com os seus defeitos a partir da palavra de Deus. Como você permite que Deus ilumine as áreas mais difíceis e obscuras da sua própria vida. Como você se entrega a Deus nas suas dificuldades. Esse é o discipulado. Isso é fazer discípulo. É uma entrega que vai além de metodologia. Quando o texto ele nos convida a entender o que é comunhão fraterna e generosidade, ele usa o texto aqui que na comunhão, eles se reuniam na comunhão e no partir do pão. A segunda parte dessa problemática toda é que é mais do que um estilo de vida marcado por generosidade. Não é apenas um estilo de vida, é uma transformação de vida que só pode ser conhecida e só pode ser vivida a partir de fé. Por que eu digo isso? Porque a gente compartilha tempo em diversos ambientes. Você vai para o seu local de trabalho e você compartilha, talvez não, você compartilha muito mais tempo no seu local de trabalho, provavelmente por volta de 40 horas semanais, do que você partilha na igreja. Quantas horas você está aqui na igreja por semana? Quantas horas você convive com os irmãos da igreja por semana? Eu não estou falando isso como crítica, estou falando isso como percepção. A gente fica aqui talvez 3 horas no domingo juntos, talvez mais umas 3 horas durante a semana num PG. Talvez a gente encontre com um ou outro durante a semana, ou fale com ele mais 1 hora ou 2. Vai dar lá, sei lá, umas 8 horas por semana que a gente convive como igreja, em termos gerais. E em outros aspectos da sua vida, cada um de nós é incitado, é provocado a dedicar muito mais tempo, de forma compulsória até. Seja numa faculdade, seja no local de trabalho, seja no emprego, no Uber, na escola, onde quer que você conviva nesses espaços sociais, você convive com outras pessoas muito mais tempo do que está na igreja. Só que essa generosidade que o cristão é convocado a viver não é só na igreja. Essa generosidade, esse comprometimento, essa dedicação ao outro é na vida inteira. É quando você está no trabalho, é quando você está na faculdade, é quando você está na escola, é quando você pega um Uber, é quando você é Uber. É em qualquer momento da sua vida. Aquilo que você aprendeu de Cristo e através dessa convivência comunitária da igreja precisa transparecer em todos os seus hábitos. E ser generoso, às vezes as pessoas acreditam que ser generoso, a gente está falando só de parte financeira. É muito comum falar de generosidade e a gente pensar, ser capaz de doar algum dinheiro. Tem essa parte? Tem. Mas é mais do que isso, porque quando você é generoso, você compromete o seu tempo pessoal com outra pessoa. Você empresta seus ouvidos. Sabe aquele negócio? E aí, como é que você está? Ah, estou bem. Mentira, né? Tudo mentira.
E às vezes a pessoa não está bem, e você sabe que ela não está bem, e a generosidade está, mas você está bem de verdade? Estou vendo que você não está bem. É emprestar o teu ouvido, a tua experiência de vida, o teu ombro, a quem não tem, de repente, outro recurso, porque já tem vergonha de gritar sua necessidade, que pode estar levando ela a lugares terríveis. Eu não vou falar de estatísticas dessas coisas aqui, mas o número de pessoas que vão ao suicídio, só no nosso país, é gigantesco. Pessoas que não tiveram a oportunidade de encontrar um ouvido, um acolhimento, um abraço, na hora mais decisiva e última hora decisiva de sua vida. Generosidade tem a ver de você entregar também o seu tempo. Generosidade tem a ver com o seu julgamento sobre as dificuldades, as dores, os erros de outras pessoas. Porque nós vivemos num mundo, numa sociedade em que a gente está treinado a julgar o outro, categorizá-lo, classificá-lo e excluir pessoas a partir desses julgamentos. E ser generoso, às vezes, é encontrar alguém que cometeu um erro e você se permitir dar seu tempo, seu entendimento, a ser uma porta de retorno à normalidade e à virtude. A entender que a pessoa pode ter cometido um erro, um equívoco, pode ter se desequilibrado, pode ter feito algo de ruim, algo de mal, e dar a ela a oportunidade que você gostaria de ter se tivesse feito a mesma coisa. Generosidade é uma entrega de si mesmo para o outro. E isso não é fácil de viver, não é fácil de fazer. A gente precisa de um terceiro componente para a gente conseguir fazer isso. Ele fala no texto que eles perseveravam em oração. Veja bem que ele não fala que apenas eles oravam. Eles perseveravam. A oração é algo que é pouco compreendido, na verdade. A gente tem dificuldade de compreender, às vezes, o que é oração, dizer o que de fato é oração e o que não é. Às vezes a gente coloca a oração como sendo um instrumento mágico para provocar a intervenção divina. É comum fazer isso, e eu não faço isso, falo de forma, não estou fazendo nenhuma piada disso. Nós temos essa convicção, porque normalmente a gente é impelido a orar, muitas vezes, quando a gente está passando situações muito graves, muito difíceis, em que a gente vê, não, agora não tem outro jeito, só orar. Não é? Quem já não passou por uma crise, um problema insuportável, uma dor, um medo, um pânico, em que você não vê socorro, você não vê boia de salvação em lugar nenhum, e você diz, agora só resta orar. Só que a oração não deveria ser a hora do resto. A oração deveria ser uma coisa muito mais íntima, continuada, em que a gente tem um diálogo próximo com Deus. Esse diálogo próximo, ele não tem formato, ele não tem fórmula, né? Ele não tem uma convenção, ele não tem um horário determinado. Ele é um relacionamento permanente. Ele é algo onde você reconhece a dependência a Deus, que você busca uma orientação íntima e espiritual, e que você busca a intercessão diante de tanto dificuldades, quanto tentações, quanto a expressão da sua gratidão. Você não precisa ter motivo para você conversar com seu esposo, com sua esposa. Você não precisa ter um motivo para você conversar com seu pai, sua mãe. Você não precisa ter um motivo para você conversar com seus filhos, porque você já tem um relacionamento. Você não precisa estar em momento de desespero para você orar. Você não precisa estar em momento de profunda exaltação de uma graça recebida para você poder orar. A oração, ela precisa acontecer como um relacionamento constante entre duas circunstâncias que existem, que é você e Deus.
Você conhece a si mesmo, você sabe que você existe, que você está aqui. Eu sei que eu estou aqui, e eu sei que existe um Deus que está aqui comigo. Então, eu posso me relacionar com Ele. Em Gênesis fala que Deus ele vinha na viração do dia para conversar com Adão e para caminhar com ele. Ora, tem pessoas que eu gostaria de passar por essa experiência. Poxa, peraí, Deus ele está ao seu lado o tempo todo. Ele não está esperando o momento da vida de virar o dia. Ele não está esperando dar 18 horas para vir perguntar por você. Ele está aqui agora, num agora permanente. No momento que você abre os seus olhos, ele já estava ali sentado na cama do teu lado esperando se acordar. Ele já estava ali velando pelo teu sono. E às vezes você não tira tempo para, no teu pensamento, conversar com ele. É essa busca contínua de uma oração que o texto está se referindo. E é uma coisa que, às vezes, a gente tem dificuldade, porque a gente está contaminado por esse tempo presente e a gente não consegue perceber esse relacionamento íntimo da oração. Tem algo que o John Wesley falou, vocês conhecem o John Wesley, a gente, de vez em quando a gente fala sobre ele aqui, a gente não tem preconceito porque ele era arminiano, gente. John Wesley foi um grande homem de Deus, espera aí, né? Ele disse que ninguém pense que a oração é uma mera formalidade. Toda a nossa vida deve ser uma comunhão constante com Deus. Sem a oração, o cristão é como um corpo sem alma. Tem alguma mentira aqui? Não tem momento. Não tem um momento específico para você orar, um horário predeterminado. Um cristão sem oração é como um corpo sem alma. É apenas como se fosse essa tábua que ressoa, é como se fosse um sino que bate se você badalar. Né? Ele não tem, é apenas uma forma física. A oração é aquilo que nos conecta e que nos informa de que o nosso relacionamento com Deus está ok. Mesmo que você esteja num momento de dor, de dúvida, de pecado, é você reconhecer que, olha, Deus, está tudo bem e eu estou bem porque você está aqui. Mesmo que tudo ao meu redor esteja desmoronando. Esse momento que aquele pessoal estava lá em Atos 2, era desse jeito. Quando a gente lê o livro de Atos, eles estavam vivendo tudo, está tudo numa boa aqui com a gente vai ver que havia problema de fome, havia problema de perseguição, havia o problema de serem mortos por conta da fé, mas eles estavam juntos, determinados a adorar. Falando sobre isso, e como eu estou falando só daquele momento em que aquele povo estava lá em Jerusalém, eu vou trazer para nós que, poxa, eles tinham as dificuldades deles, mas quais são as nossas dificuldades? Poxa, você está falando tudo isso daí, mas você não sabe como é que a minha vida é agitada, corrida, atribulada. E eu separei aqui 3 dificuldades contemporâneas. Não são as únicas que existem, mas são 3 que eu acho que interferem e contribuem muito para que a gente não consiga alcançar esse ideal daquilo que nós gostaríamos de ser. São 3 principais dificuldades. O ritmo acelerado e a falta de tempo, individualismo e desconexão social, e distrações tecnológicas, falta de concentração. Esse ritmo acelerado que a gente fala é de que a gente está vivendo um momento de que nós somos demandados muito a ter uma alta produtividade, uma dedicação extrema naquilo que nós estamos fazendo, principalmente no nosso mundo do trabalho, para que nós alcancemos os resultados, batamos as metas, façamos a diferença, contribuamos para o crescimento das nossas organizações e que sejamos exauridos até o máximo, a última gota, para que os propósitos sejam alcançados. Esse ritmo acelerado, ele dificulta que nós tenhamos aprofundamento em tudo, em todos os relacionamentos.
Você passa pelo teu colega de trabalho igual uma flecha. Bom dia, tchau, Bento, até amanhã. Porque você precisa atender uma meta. Só que isso também te contamina a ponto de que você pega a Bíblia para ler e você lê de carreirinha corridinha e terminei rápido. Eu preciso terminar esse capítulo de jeito, eu tenho que terminar esse capítulo agora. Terminei. E o que você leu? Não faço a menor ideia. Li, está pago. É uma produtividade. Eu tenho que ler 3 capítulos por dia. E leu. E mais nada. Porque o tempo é o recurso mais escasso que a gente tem. Né? E você falando, mas eu consegui, eu bati a meta, eu li. Só que a Bíblia fala sobre nós meditarmos. Isso exige pausa, exige atenção, exige reflexão. É muito comum a gente ficar restrito e preso naquilo que é bem superficial. Você leu. Mas você entendeu o que você leu? Você sabe, você conectou aquilo que você leu à sua experiência pessoal, à sua vida. Você conectou isso à sua existência pessoal, a como você está se conduzindo na sua vida? Você conseguiu botar o câmbio em ponto morto no parking, desligou o carro e parou para pensar aonde que você está? A gente tem essa dificuldade hoje em dia de dedicar o nosso tempo com qualidade. E não é só a Bíblia. É na nossa família. É no nosso relacionamento. Porque a gente chega, às vezes, esgotado. Eu não estou falando isso mais uma vez, eu não estou falando isso como crítica, apontando ninguém aqui, mas é uma tentativa da gente descobrir aonde está o problema, porque se a gente souber onde está o problema, a gente consegue encontrar as soluções. Parar para respirar. Sair desse afogamento de criar 50 compromissos consecutivos em que você sai de um para o outro sem conseguir pensar e articular aquilo que você acabou de viver. E você chegar, de repente, no final do dia e falar, caramba, fiz tudo isso, e a sensação que eu tenho de vazio, de que parece que eu não produzi nada, não resultou em nada. Eu fiz tanta coisa, nadei, e morri na praia. Essa sensação que dá, que é a mesma sensação de, repente, ter lido 3 capítulos da Bíblia, e aí você chega, peraí, mas como é que foi esse negócio de Josué construir a arca, e ele caiu morto no meio do exército de esqueleto? Eu não entendi. A gente fica desse jeito. E a gente fica desse jeito na Bíblia. Jesus, você já vai orar sem saber mais o que você vai falar. E não estou dizendo que eu já consegui, não, mas eu estou tentando. É me determinar a ter tempo de pausa. Parar para pensar, refletir. E conectar aquilo que eu estou refletindo a uma transformação, porque a gente começa a cometer erro em cima de erro, a gente começa a não entender como sair dessa rodinha. A gente fica igual o hamster naquela rodinha, correndo sem parar. Eu não estou falando daquele negócio de empreendedorismo, não, mas é como a gente está se sentindo na vida. Eu estou correndo na rodinha. Eu chego só no cansaço. Como é que eu vou conseguir parar na minha vida a estabelecer tempo para aquilo que eu li, aquilo que eu entendi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti, eu conseguir meditar a respeito e conectar isso
com a minha relação com Deus. Porque senão nem orar eu sei o que eu vou orar. Porque eu não consegui refletir. Nós estamos vivendo tempos assim. Uma experiência particular. A empresa bateu, todos os meses bateu recorde. E então a meta do próximo mês não é celebrar o recorde, não, é bater o recorde mais uma vez. Em menos tempo. Com menos condições. E não é uma coisa particular minha, é de cada um de vocês, cada um de nós aqui. Em qualquer coisa que você faça e trabalhe, você está sendo demandado a isso. Produtividade, crescer mais, é mais. Como é que aquele camarada que ele precisava recolher muito, muito, muito nos seus celeiros, para que ele ficasse satisfeito. Jesus fala, pô, agora ficou bom, né, que você recolheu muito no seu celeiro? Ou diz, tolo, e se eu vier buscar a tua alma? Você está aí, perdido nessa vibe aí de preciso faturar mais, eu preciso produzir mais, eu preciso acumular mais e mais e mais e mais. E se eu vier hoje para você? Porque a gente se preocupa, né? Jesus vai vir nos ares. Eu quero estar pronto para Ele. Mas e se o meu pronto para Ele precisar ser hoje? O que eu entregarei? A gente tem essa dificuldade, e a gente tem uma outra dificuldade na nossa vida contemporânea, que é esse individualismo que a gente é convidado. Eu estava num cenário, num determinado dia, de um monte de gente que se conhecia e que estava reunido no mesmo lugar, e todo mundo, cada um de nós, estávamos ocupados nos nossos celulares, respondendo alguma mensagem ou assistindo alguma coisa. É comum, não, mas é comum isso. Quem já não passou por essa situação? De repente tem uma reunião da firma. O pessoal parou para tomar um café junto ou para um happy hour, mas ninguém conversa. Ninguém se conecta. Que cada um está respondendo no seu WhatsApp, no seu Telegram, no seu Instagram, no seu Face, e não consegue se desconectar daquilo e se conectar com pessoas reais. Os interesses individuais, os interesses, às vezes mesquinhos, ou às vezes legítimos, a resposta a demandas prende a pessoa de um modo tal que ela não consegue se abrir para compartilhar tempo. Ela não consegue sair desse isolamento, que parece que, não, eu estou conectado com o mundo todo, mas eu estou isolado de todo mundo que está comigo. Porque isso é interessante, porque se conecta com uma outra coisa. Por que é tão fácil isso acontecer com a gente? A gente costuma dizer que tem pessoas que amam a humanidade, mas não suportam o vizinho. Porque é muito fácil amar a humanidade. A humanidade não tem CPF. A humanidade não tem RG. A humanidade não bota som alto. A humanidade não estaciona na sua vaga. A humanidade não te responde de cara feia. É o teu vizinho, é o teu colega, é o teu amigo, é o teu familiar que faz essas coisas. E eles eu detesto, odeio. Eu sou uma humanidade. Porque eu sou uma pessoa boa. Eu gosto dos animais. Eu sou hipócrita. Então é fácil. Essa tendência nos conduz a gente nos divorciar dos relacionamentos reais e nos ater àqueles relacionamentos virtuais. Porque é mais fácil. É mais simples. Nos exige nenhum comprometimento real. Porque a pessoa que está do nosso lado necessita de comprometimento. E a pessoa que está longe, a gente só precisa se envolver. Aquela diferença. Você sabe que tem gente que gosta de tomar café da manhã, que gosta de botar bacon nos ovos, né? Você sabe a diferença do bacon entre os ovos, né? A galinha estava envolvida com os ovos, mas o porquinho estava comprometido com o bacon. Para você ter o bacon, ele teve que morrer. A galinha só precisou botar o ovo. Às vezes a gente quer só botar os ovos. A gente não quer entregar o bacon. A gente não quer se envolver. A gente só quer se envolver.
Estou envolvido, mas não estou comprometido. É que nem o pessoal hoje em dia que gosta de ficar. Ele não relaciona, ele não tem namoro, porque namoro é compromisso, eu vou ter que noivar, vou ter que casar. Só ficar. Ficar é legal, porque vai no cinema, dá um beijo, né? O pessoal faz muito isso hoje em dia. Então, tem um pessoal que é casado sem ser casado também, né? Aí é massa, né? Fácil. Não tem que lavar meia, não tem que lavar louça. Agora, a comunhão, ela exige abertura. Abrir sua vida. Abrir sua vida significa, olha, é aqui a área em que eu sou feio, é a área em que eu tenho defeitos, é a área em que eu não sou o melhor cara, que eu tento, a melhor versão de mim mesmo, que eu tento apresentar publicamente no Instagram. Ela exige tempo compartilhado. Isso é, o meu tempo não é só meu, o meu tempo é do outro também. E vulnerabilidade. Essa foi a parte mais difícil da minha vida, inclusive no casamento. Inclusive na igreja, de mostrar a minha vulnerabilidade como ser humano. É você se comprometer a você compartilhar o seu tempo. É descobrir quais são as suas conexões possíveis com o outro. Aquilo que te conecta no outro, para o bem e para o mal. Porque às vezes os seus defeitos estão compartilhados e é o momento de você, junto, descobrir com outra pessoa como é que você faz para superar aquele defeito. Em vez de ficar só mostrando a melhor versão de você mesmo. Coisa de coach. E você se disponibilizar para você ser útil para alguém. E terceiro, são as distrações tecnológicas e a falta de concentração. Nós estamos distraídos o tempo todo. Olha, eu não sei, é sério, eu não sei quantos streams eu assinei. Não sei. Estou falando de mim, eu já não sei. E, gente, olha, é uma luta incrível. Eu tive que lutar muito. Porque, assim, a Jo sabe disso, o problema que era, às vezes eu estou assistindo uma coisa e você me interrompe e eu fico irritado. E eu tenho me treinado. Se você me interromper, se a esposa me interromper, se o meu filho me interromper, se alguém me interromper, respirar e parar. Porque aquilo está gravado, está lá do outro lado. Eu posso parar. O que não pode esperar é a pessoa que está comigo. Isso requer intenção. Você não consegue fazer isso de forma espontânea, gente. O espontâneo é você se irritar. Porque está te atrapalhando o seu momento. Né? Ah, TV novinha, né? Tá bacana. Tem até um streaming novo lá que eu não conhecia. Aí, é você parar. Até porque eu tenho um problema de atenção. Eu não consigo ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, para. O YouTube continua lá, a Globoplay continua lá, o Netflix, sei lá, tá lá. Se você pausar, continua lá, gente, não se preocupa. Depois dá para retomar, volta um pouquinho, se esquecer. Ontem a Jo estava falando, ela não estava prestando atenção, volta do início, não tem problema nenhum. Ah, porque eu já assisti mais 10 minutos do que ela. Não, para. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café, pare, vai tomar o café. Não, começa a ver de novo. Vê do início de novo. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis, porque ele destrói qualquer tentativa minha de ter insônia. Eu durmo, olha, é uma coisa maravilhosa. Minha esposa sabe que tem um monte de material que eu coloco apenas para dormir. O Senhor dos Anéis, inclusive. Eu já assisti várias vezes o Senhor dos Anéis e eu não sei até hoje a história. Não, Jogo do Vasco eu sou proibido de assistir. Jogo do Vasco, debate político, eu sou proibido de assistir. Só vejo os melhores momentos depois. Gente, nós somos
manipulados por essas tecnologias, porque, gente, não se engana. O pessoal não está fazendo nada disso a esmo. Os caras sabem como prender a tua atenção. Eles sabem qual é o alpiste que tem que colocar. Eles sabem qual é qual é o alimento que eles têm que colocar para pegar e puxar a sua vaidade, puxar o seu egoísmo. Tudo isso eles sabem como fazer. E eles fazem com maestria. Aí cabe você ter a intenção. E é uma luta para aprender a ter essa intenção. Se desconectar. E agora vem a dica. A gente precisa ter momento em que realmente a gente desconecta tudo. A gente, às vezes, tem esse hábito, chega em casa e liga a televisão. Pô, a gente tem que parar com esse hábito. De ligar já no negócio à toa. E passar a conversar mais. E está falando comigo. Não está falando só com você, não está falando só com a pessoa que está do teu lado. Você tem que falar assim, ó, está falando comigo. É para mim. Eu dedicar meu tempo para a pessoa que é importante. E a mais ainda, ter algum tempo de conexão com Deus. E tudo isso passa por intenção. Se desconectar dessa distração permanente, industrial. Silenciar as nossas preocupações. Eu sei que, de repente, você hoje, domingo, você já está preocupado com a conta que tem que pagar, com a meta que não bateu, com o faturamento que não tá dentro. Que você sabe que você tem um imposto para pagar, que você sabe que tem um fornecedor para pagar, que você sabe que tem a conta para pagar. Tudo isso, e isso não vai ser resolvido com a tua falta de paz, nem com a minha falta de paz. Que aí, se a gente conseguir desconectar essas distrações, que às vezes servem como uma droga, como um álcool, para a gente não pensar no problema. E aí a gente consegue colocar foco no que é verdadeiro e relevante. A gente está vivendo isso, essas pressões, continuamente. Mas se nós, de verdade, a gente conseguir estabelecer essas estratégias, olha o que a gente pode ser. A gente pode ser uma igreja localizada num subúrbio aqui, numa periferia, de uma cidade que é super movimentada, em que pessoas que não têm nada em comum se encontraram. E essas pessoas, elas passaram a conviver e ter uma experiência de igreja, e se encontram aqui num dia na semana peculiar, e a gente compartilha da palavra, a gente canta junto, a gente se alegra junto, a gente bate um papo, e que durante a semana, seja você advogado, motorista de Uber, seja você músico, bancário, contador, dono de estacionamento, seja o que for, você tem um outro grupo de pessoas que você encontra em algum momento e você pode chamar outras pessoas para ir junto, e ali você compartilha o alimento, você come junto, você ouve histórias, você bate um papo legal, você reflete e repete aquilo que foi dito durante a semana e você faz uma reflexão mais aprofundada. E, de repente, nessa comunhão urbana, você acolhe pessoas mais diferentes ainda que veem nessas reuniões um momento de alívio e de escape desse estresse absoluto, dessa vida louca que a gente está vivendo. E, de repente, essas pessoas resolvem até se juntar. Por fim, esse pequeno grupo que se reúne, ele pode testemunhar mais pessoalmente uns com os outros, ele pode se conectar e, de repente, descobrir que aquela pessoa que você acha que é tão diferente de você está passando por problemas tão parecidos e que você, de repente, pode dizer, olha, eu consegui fazer desse jeito, aconteceu assim, aquela pessoa, olha, poxa, eu fiz essa outra coisa e, poxa, deu um resultado tal, pô, a gente pode fazer essa troca de experiências e, de repente, a gente pode parar e orar junto um pelo outro. E isso vai impactando a nossa vida de modo tal que a gente começa a mudar pessoas ao nosso redor, e começa a impactar o lugar onde a gente está. Aí acontece, como está no fim do texto, de que iam naquele lugar se somando as pessoas que iam sendo salvas. Essa é a igreja dos discípulos.
Essa é a igreja que a gente está se transformando. Essa é a igreja que eu quero fazer parte. A gente tem que ter muito em foco que a religião dos discípulos, ela não é feita de rituais. Não basta realmente vestir a roupa de ver Deus e se encontrar apenas aqui. Isso aqui precisa ser a nossa continuidade. Opa, obrigado. Compartilharam água comigo. Aqui não pode ser apenas o ponto alto da semana. Precisa ser um ponto na semana que conecta todos os outros pontos da nossa vida com os nossos irmãos, com Deus e com o nosso próximo. Nós somos a ferramenta que Deus escolheu para mostrar o que está acontecendo na nossa vida, diante das nossas dificuldades, para que a outra pessoa veja, caramba, eu quero ser desse jeito. Eu quero responder na minha vida igual ele está respondendo na vida dele. Porque a gente não pode ser uma capa. A gente não pode ser uma pessoa, uma melhor versão de nós mesmos, fazendo uma vida de mentirinha. A gente precisa ser quem nós somos de verdade. E como nós reagimos de verdade à luz da palavra de Deus diante dos nossos desafios, que são verdadeiros e que são iguais aos desafios das outras pessoas. De todo mundo. Todo mundo está nessa corrida louca, querendo um jeito de parar e respirar. E respirar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, antes de tudo, é o ar que a gente respira. É esse sopro divino que vem na nossa vida e nos alimenta por dentro e que pode alimentar o nosso próximo. Nós podemos ser abençoadores de vida dos outros, mostrando como a nossa vida está sendo impactada por Deus. Para que aqueles primeiros discípulos se conectem conosco e a gente entenda que nós estamos iguais. Nós estamos vivendo desafios da nossa época, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos ajuda, nos ensina, nos estimula e nos leva a vencer todas essas dificuldades da vida, numa vida de comunhão com os outros. Eu gostaria que você guardasse essas 3 afirmações. A prática cristã era e é fundada em devoção à palavra. Pode falar aí, devoção à palavra. Pode falar, gente. Devoção à palavra. Comunhão verdadeira. E vida de oração. Essas coisas não podem ser palavras vazias. Elas têm que ser aquilo que nós nos esforçamos todos os dias a introduzir até que façam parte de nós. Nós vamos resgatar esses pilares. Nós vamos ter nossas vidas transformadas a cada dia, para que nós sejamos esse pilar aonde nós vivemos e que a nossa vida seja o evangelho que o mundo está lendo. Amém? Deus abençoe a todos.